Fala, meu aluno! Vamos agora para o item de número 105, o último desse grupo de questões. Ele fala o seguinte: diferentemente do que ilustra o gráfico, o valor de f de t poderá ser superior a 100% a partir de algum valor muito elevado de t. Ou seja, ele está afirmando para a gente que vai ter algum momento que aquela função vai estar passando de 100%. Meu amigo, só por lógica, a gente já poderia falar o quê? Que esse item está errado, porque não faz sentido mais de 100% do corpo de alguém ser um agente transmissor. Então, só por aí você já poderia matar esse item, tudo bem? Então, não tem jeito de ser superior a 100%. Vamos dizer que estourando seria 100%, ou seja, a totalidade do seu corpo está infectada. Beleza? Tranquila essa ideia? Não faz, então, sentido ser superior a 100%. Uma outra forma matemática da gente responder esse item é a partir do seguinte. Beleza, perceba que pela análise do gráfico, a gente tem o seguinte: esse gráfico ele está tendendo a se aproximar dessa retinha aqui que eu estou colocando para você de vermelho, olha, que corresponde ao 100%. E veja que a tendência é ele o quê? Ir se aproximando cada vez mais sem nunca tocá-la. Ou seja, nós temos aqui o que chamamos de assíntota. Então, significa que essa reta aqui que eu coloquei de vermelho é uma assíntota. Ou seja, é uma reta que o gráfico ele vai se aproximando cada vez mais sem nunca tocá-lo ou ultrapassá-lo. Ficou clara essa ideia? Agora, para a gente poder responder isso com mais precisão, a gente tem que consultar a lei de formação, que é essa daqui. Mas, Pedrinho, como é que a gente vai fazer isso então? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai reescrever essa lei de formação para a gente poder fazer o estudo matemático dela. Então, a gente tem aqui 100 dividido por 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos t. F de t igual a 100 dividido, só colocar aqui para a gente o símbolo da divisão, que é a nossa fraçãozinha, 100 dividido por 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos t sobre 10. Beleza, então essa daqui que é a nossa função. Para a gente saber para qual valor essa função vai estar tendendo para valores muito elevados de t, a gente vai considerar esse valor de t que está sendo aqui apresentado aqui para a gente sendo um valor muito grande, sendo um valor muito elevado. Mas, Pedrinho, mas se aquele valor de t for muito elevado, esse valorzinho de t que aparece aqui para mim, então significa que a gente vai ter um valor muito negativo. Ah, Pedrinho, então se a gente vai ter um valor muito negativo, se a gente for pensar somente nesse camaradinho aqui, quando eu tenho um valor positivo elevado a um valor muito negativo, significa então que essa expressão todinha, ela vai se aproximar de zero, ou seja, ela vai tender a zero. Então, esse camarada que está aparecendo aqui para a gente, para valores muito elevados de t, ela vai estar tendendo a zero, porque quando a gente tem um expoente negativo, a gente inverte e troca o sinal, ou seja, ao inverter e trocar o sinal, significa que eu vou estar dividindo por 2 cada vez mais. Então, por exemplo, olhando para a calculadora, a gente tem aqui o número 2. Vou dividir por 2, igual. Vou dividir por 2, igual. Dividir por 2, igual. E assim sucessivamente. Perceba que essas sucessivas divisões por 2 que eu estou fazendo faz com que a minha potência ela se aproxima para um valor. E eu te pergunto, que valor é esse que esse resultado está se aproximando? De zero. Se você for perceber, a gente vai ganhando mais casas decimais com o algarismo sendo igual a zero. Tudo bem? À medida que a gente vai dividindo esse resultado por 2, cada vez mais. Então, significa que aquela potência para um valor muito elevado de t, ela vai tender a zero. Ah, Pedrinho, então se ela vai tender a zero, significa então que eu posso considerar esse valor zero, só para saber o valor limite dessa função. Sim, é possível. Então, para um valor muito grande de t, a gente vai ter isso. A gente vai ter 100 dividido por 1 mais 9
vezes 0. 1 mais 9 vezes 0. Onde esse 0 é exatamente para onde aquela potência está se aproximando cada vez mais. Aqui está. Agora ficou fácil. Bem, 9 vezes 0, obviamente dá 0. Afinal, 0 vezes qualquer número é sempre 0. Então, sobrou para a gente 100 dividido por 1. E 100 dividido por 1 é exatamente 100. Ou seja, significa então que para valores muito grandes de t, aquela minha função ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar tendendo a 100%. Ela nunca vai chegar a esse valor, mas ela vai tender a isso. Matematicamente, a gente pode escrever isso. Eu quero calcular o limite dessa função quando a minha variável t ela tende para o infinito. É esse que é meu objetivo. Quando a gente faz esse cálculo, significa que esse camarada que está aparecendo aqui para a gente, a nossa potênciazinha bem aqui, ela vai estar tendendo ao valor 0 que está aparecendo ali. Todos os outros valores, como são constantes, a gente não precisa fazer substituição alguma, tudo bem? Com isso, então, o limite dessa função, quando esse valor de t ele tende a infinito, vai ser igual a 100 dividido por 1 mais 9 vezes 0. Agora é só fazer os cálculos e finalmente chegamos a esse resultado final de 100%. Ficou claro isso? Então, para valores muito grandes de t, esse camarada se aproxima de 100%, mas nunca vai alcançá-lo. Para você ver uma análise até melhor disso que a gente acabou de escrever, perceba o gráfico que você tem daquela função exponencial ali, daquela potência do 2 a menos t. Se a gente for traçar o gráfico daquele camarada, do 2 a menos t, a gente vai ter algo semelhante a isso daqui, olha, que eu vou desenhar de branco. A gente vai ter algo mais ou menos semelhante a isso, olha. Ou seja, uma função exponencial que vai se aproximar cada vez mais desse eixo t que está aparecendo aqui pra gente. Aqui está, ó. Ele vai se aproximando cada vez mais do eixo t sem nunca tocá-lo. Então, significa que para valores muito grandes de t, aquela funçãozinha que aparece ali para mim, ela vai tender ao valor 0. Aqui está. Isso aqui seria o gráfico dessa função 2 elevado a menos t sobre 10. Ficou claro? Tranquilo essa ideia? Então, isso aqui, um item muito tranquilo que aparece pra gente, muito sossegado, e você não pode perder esse estilo de item. Tem vários outros itens que a gente resolve nesse formato aqui no meu canal do YouTube, tudo bem? Então ficamos por aqui e eu te aguardo na nossa próxima questão. Até mais!